Hoje, também além da obesidade, hoje também é comemorado o Dia Internacional da Conscientização do HPV, que atinge cerca de 10 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Saúde. Ana Rebeca Passos está de volta ao vivo. Ô, Ana, tem vacina, contra o HPV? Tem sim, Renata, e disponível no município, tá? Então, meninos e meninas, em alguns casos específicos que a gente vai citar aqui para adultos também, podem ter acesso a essa vacina. É importante se cuidar, tá? É um vírus, então tem tratamento. Então é preciso estar atento a isso. A gente conversa agora com a Monique Marques, que é enfermeira. A gente fala ao vivo do bairro São Francisco, onde funciona a sede do PNI, tá? Que é o programa de imunização. Bom dia para você, Monique. É isso, O município tem disponível essa vacina, então é voltada para quem? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. A gente tem a vacina de HPV disponível. Hoje a vacina que a gente tem é uma vacina quadrivalente, ela protege o público contra 4 subtipos específicos. 2 subtipos, 6 e 11, eles se referem às verrugas anogenitais, e os 16 e 18, eles se referem propriamente dito ao câncer, Câncer de vulva, câncer de vagina, câncer de orofaringe, de ânus e de pênis. Agora, para as pessoas adultas, em casos específicos. Isso, para as crianças de 9 a 14 anos, meninas e meninos, adolescentes nessa faixa etária. O esquema vacinal ele é composto de 2 doses com intervalo de 6 meses entre elas. Para os grupos prioritários, que são as pessoas convivendo com HIV/AIDS, os pacientes oncológicos, as pessoas que são transplantadas de medula óssea e de órgãos sólidos. Na faixa etária de 9 a 45 anos, o esquema vacinal ele é composto por 3 doses. Não adianta dizer que não tem informação, para se cuidar, se proteger em relação a esse vírus, Se existiu ali a relação sexual, notou que apareceu algo de diferente, como você disse, já verruga, tem gente que espera passar, isso vai passar, pode até sumir, Com um prazo aí, mas tem que realmente buscar um tratamento ali, averiguar o que de fato era? Isso, lembrando que ela é uma infecção sexualmente transmissível, então ela é um vírus, Uma vez esse vírus entra no nosso sistema, por lá ele vai permanecer. Então, em alguns momentos ele vai permanecer ali dormindo e a gente acha que a gente não vai desenvolver mais nada, mas quando ele volta, tá certo, na sua forma mais grave, que é o que a vacina vai proteger, ele já vai voltar na forma de um câncer. Então, inicialmente ele vai aparecer ali como uma verruga, tá certo, que vai aparecer e desaparecer da mesma forma, não vai arder, não vai doer, não vai coçar, Mas quando ele volta na forma mais grave, ele já vai voltar na forma de um câncer. Lembrando que na faixa etária de 9 a 14 é uma estratégia do Ministério da Saúde, então é início da vida sexual. Então a gente tem a intenção, de proteger esses meninos e essas meninas que vão iniciar a vida sexual. É isso que eu ia te perguntar, porque ainda tem muito preconceito em relação a essa vacina, Por isso que se existe um trabalho muito específico, tanto do Ministério da Saúde como das cidades, Campanhas mesmo, pessoal, não existe preconceito, é questão de saúde. E a gente tem, adolescentes que iniciam a sua vida sexual nessa idade, Nem o pai nem a mãe vai saber, Porque acontece. Então, não tem que ter preconceito, tem que cuidar realmente da saúde. Exatamente, a vacina está como forma de proteção, Ela não é um incentivo à atividade sexual, ela é um incentivo realmente à questão da proteção. Então, a gente adianta normalmente essa idade, Os cuidadores, os pais acham muito cedo, 9 anos, ninguém está tendo atividade sexual, mas é normalmente nessa faixa etária que a gente sabe que a imunização ela acontece de forma total. Vamos lá. Onde buscar essa vacina, Em quais locais de Caruaru? O que eu tenho que apresentar? Uma documentação específica? E no caso desses menores de idade, tem que ir acompanhado? A vacinação ela está disponível aqui em Caruaru na zona urbana e na zona rural. Na zona urbana de 8 até às 16, na zona rural de 8 até às 15 horas. Eles precisam estar munidos de cartão de vacinação, SUS ou CPF para poder conseguir realizar a questão da vacinação. Os menores eles precisam estar acompanhados dos pais. Eu te perguntava, Atinge mais meninos e meninas ou é tudo por igual? Normalmente é tudo por igual, Os números mostram a gente que da mesma forma que atinge as meninas, atinge os meninos. Porém, nas mulheres, nas meninas, a gente tem as infestações em mais locais. Vaginas, vulva, útero. Então, normalmente as meninas terminam sofrendo mais. A mulher tem que carregar essas dificuldades para a vida toda, Monique, obrigada pelas informações. No mais, a orientação mesmo é cuidar da saúde, iniciando a vida sexual. Os pais têm que ter essa conversa com seus filhos.
precisam estar conscientes em relação a isso, né? Então, nunca é demais falar sobre a questão de prevenção. A gente tem diversas formas de prevenção e a prevenção, tá certo? A melhor prevenção é a vacinação, que vai proteger aí das formas graves dessa doença. Hoje é o Dia Internacional, né? Existe algo específico no município ou mais aquele trabalho mesmo nos postos de saúde, de orientação? Os trabalhos diários no posto de saúde. Então, aproveitem, tá certo? Levem a caderneta vacinal. Atentem para a questão da HPV, mas fiquem atentos também, tá certo, à atualização de forma geral, já que a gente está falando sobre vacina de rotina. Muito obrigada, Monique Marques, enfermeira aqui no PNI, pelas orientações. Renata, eu volto contigo. Ana, deixa eu tirar só uma dúvida, que na verdade eu já tirei essa dúvida particularmente, né? Mas é bom para os ouvintes. Aquele adolescente que tomou a primeira dose, de repente já saiu da faixa etária que tem direito à vacina, ele pode completar o esquema vacinal fora da faixa etária? Vou repassar a pergunta para a Monique. Aquele adolescente que já tomou a primeira vacina, mas saiu da faixa etária, ele pode completar esse quadro vacinal? O nosso esquema vacinal, ele vai de 9 a 14 anos. Então, vamos supor que eu tenho um adolescente que fez a primeira dose com 13 anos de idade e hoje ele tem 18 anos de idade. Ele pode completar, tá certo, esse esquema vacinal, que é para a gente considerar esse indivíduo imunizado. Eu só não posso fazer a primeira dose depois dessa faixa etária. Então, depois que eu passo de 14 anos. Mas, se até os 14 eu tenho uma dose, a segunda dose ela pode ser complementada independente da questão, tá certo, de anos ou meses aí de intervalo. Eu ia perguntar se tem um prazo assim específico. Não, a gente não tem prazo específico. A gente só pede, né, que essa pessoa, ela complete realmente o esquema para que a gente considere ela imunizada. Respondido, Renata? Respondidíssimo. Obrigada, Ana, né, pelas informações e obrigada, Monique, também. E Ana falou aí, gente, sobre preconceito. A gente lembra quando essa vacina passou a ser disponível, né, pelo SUS, né, de forma gratuita para todo mundo, houve uma resistência dizendo que essa vacina estava incentivando os jovens a iniciarem a vida sexual mais cedo. Gente, isso não existe. Isso não existe. Isso é uma proteção para que essas pessoas não adoeçam no futuro. Tem o câncer, por exemplo. Então, o adolescente, o jovem, ele vai começar essa vida sexual se ele quiser, sem a gente nem saber. Então, é melhor a gente orientar e protegê-los, né? Porque se não começar agora cedo, em algum momento, essa galera vai transar, como disse. Então, é melhor estar tudo certinho. Claro, lembrando que, né, porque está com a vacina, que vai esquecer do preservativo, tá? Tudinho anda juntinho. Informação é tudo, minha gente. Pelo amor de Deus.